Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que esse programa chega ao seu lar. Estamos no ar com o programa Cânticos de Sião, mais uma vez, aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E estamos aqui mais uma vez para trazer a você a palavra de Deus, e cânticos maravilhosos que vêm para alegrar o seu coração, a sua alma, ou seja, os nossos corações, as nossas almas, o nosso enlevo espiritual. E dizendo para você que estou muito feliz por você abrir as suas portas mais uma vez da sua casa para nos ouvir e assistir o programa Cânticos de Sião, que traz a você as boas novas de salvação, as boas novas de fé, as boas novas de alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa é uma patrocinação das Boas Novas Internacionais, chegando ao seu lar, com esse programa de amor, de paz e de alegria. Glória a Deus, porque cada dia para nós é uma bênção, não é verdade? A Bíblia diz que tem um versículo que nos fala: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Portanto, esse é o dia que fez o Senhor, que deu para você, que deu para mim. Portanto, vamos nos alegrar e nos regozijar neste dia, porque este é o dia que Deus nos deu. Você já levantou hoje cedo, se olhou no espelho e viu, você falou para a sua pessoa: eu sou um vencedor? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Será que você disse obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem me dado? Se você não fez isso, ainda há tempo. Vá ao seu espelho e fale para o espelho: eu sou um vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você vai ver que você vai receber a virtude do Espírito de Deus, você vai receber a força do Espírito de Deus e você vai ser realmente um vencedor, porque nós somos vencedores. Deus não nos chamou para sermos derrotados, mas Deus nos chamou para sermos vencedores no nome santo de Jesus. Quem sabe nesta hora você está na sua casa aí, triste por algum problema, e não, problema financeiro, problema espiritual, problemas de enfermidades, ou seja qual for o problema. Quem sabe você está ansioso, triste por algo, mas eu quero lhe dizer para você: Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Jesus é a solução dos meus e dos seus problemas, porque em Deus não há problemas, mas há somente solução. Eu costumo sempre dizer isso, eu gosto de dizer essa frase: em Deus não há problema, mas somente soluções, porque Deus é o que resolve os problemas. Ele é o que soluciona os problemas. E se você ainda não tem certeza, eu quero lhe dizer, Jesus já está chegando na sua casa. Ele já está no seu lar para trazer a bênção do Evangelho, a bênção da salvação, a bênção à sua alma, a bênção à sua vida que você tanto necessita. Oh, aleluia! Esse Deus maravilhoso que nos transmite paz, alegria, amor, felicidade, quando nós necessitamos, que nós sentimos um vazio dentro de nós, às vezes nós não sabemos como preencher esse vazio, mas eu lhe digo para você: corra para dentro da palavra de Deus e você vai ver como Jesus é bom. A Bíblia diz, tem um versículo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é maravilhoso nós vivermos em união. Aqui nesse mundo, se todos tivessem união, nós teríamos um mundo melhor. Mas hoje em dia nós vemos guerras, rumores de guerras, desavença entre famílias, desavença entre irmãos, mas Deus quer que nós estejamos unidos num só espírito, num só amor, numa só fé, para que assim nós possamos vencer os obstáculos da vida. E nós queremos ser vencedores, não ser derrotados. Nós queremos ser vencedores no nome santo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Louvado seja Deus. Há um longo tempo atrás, eu tive um problema muito grande na minha vida, um problema de enfermidade. E eu não sabia como que eu poderia fazer. Agora você pode me perguntar: mas qual foi essa enfermidade, irmã Miriam? Olha, eu já sofri várias coisas assim no tipo de enfermidade. Uma época eu tive um problema com um câncer no seio esquerdo. E eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Mas orando ao Senhor, jejuando ao Senhor, buscando ao Senhor, Deus me curou e me deu a resposta do meu problema, como Ele também pode dar a resposta do seu problema. Uma certa vez, uma senhora também, eu orei para ela que ela estava com câncer no útero. E foi uma cura tão linda, que Deus me mostrou um raio do céu, descendo dos céus abaixo e queimando aquela mulher toda por dentro. Quando ela foi no médico, o médico disse: olha, minha senhora, você não precisa mais de fazer cirurgia nenhuma, porque o que aconteceu com você, médico nenhum desse mundo faz.
É uma cirurgia muito perfeita que foi feita em você. E quem foi que fez? O médico dos médicos, Jesus, o Rei dos Reis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma certa vez, um certo tempo atrás, eu fui muito perseguida. Perseguida mesmo, perseguida de morte mesmo. Mas não é assim, morte que pessoas queriam me matar com knife ou com uma arma ou qualquer coisa assim. Não. Morte com bruxarias. Bruxarias, uma pessoa que me tentou até a morte. Mas eu vou contar para vocês. A mesma pessoa que fez essas bruxarias chegou para mim e disse assim, olha, o teu Deus é um Deus vivo, o teu Deus é um Deus poderoso, porque Ele te livrou da morte, porque eu te persegui até a morte, mas você foi livre porque Deus está contigo. E eu quero hoje servir esse Deus maravilhoso para o resto da minha vida. Como é maravilhoso. E essa pessoa partiu, mas partiu salva, porque aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E assim por diante, eu tenho passado vários problemas na minha vida, várias enfermidades, como numa gravidez que eu tive muitos problemas quando eu tive grávida de minha filha, quase perdi minha filha com 3 meses, 4 meses, estava sempre no médico, sempre no médico. E um dia Deus me visitou pela madrugada, orando ao Senhor, Deus me visitou, Deus enviou o seu anjo e ele trocou o meu sangue, porque eu tinha um sangue que não era bom. Qualquer época que eu ficasse grávida, eu teria filhos com problemas. Mas eu orando ao Senhor, Deus enviou o seu anjo pela madrugada e o anjo do Senhor me visitou. E ali naquela noite o meu sangue foi trocado e o meu sangue nunca mais foi o mesmo. Interessante, muito interessante. Inclusive até hoje eu fiz um teste e os médicos falam para mim, você é especial por causa do tipo do meu sangue. E eu acredito que realmente eu sou especial para Deus. Por quê? Porque quem fez aquela obra na minha vida não foi eu, mas foi Deus que realizou aquela obra na minha vida. E eu digo para você hoje, se você está enfermo, se você está com câncer, se você está com algum problema, eu quero dizer para você, seja ele qual for, Deus tem a solução do seu problema. Se é uma cura, Ele pode te curar se você descer e buscar ao Senhor. Porque a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que chama pelo meu nome me buscar, orar e se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. E qual é essa terra? Essa terra é o seu corpo. Louvado seja Deus. Jesus quer te curar hoje. Jesus quer fazer uma bênção na sua vida. E é por isso que eu estou falando isso para você, porque Jesus, Ele garante a nossa salvação, Ele garante a cura dos nossos problemas, das nossas enfermidades, Ele garante todas as coisas, afinal de contas, Ele é o dono da vida. E sem Ele nada pode ser feito. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Aqui no mundo, meu amado, minha amada, não cai uma folha da árvore ou um fio do seu cabelo, a não ser pelo consentimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, tudo que acontece aqui, às vezes nós pensamos que nada, Deus não está se importando. Deus está se importando com as minúcias coisas aqui deste mundo. Os anjos estão atentos a cada uma delas para ouvir o gemido dos necessitados, para ouvir o choro daqueles que choram, para ouvir e atender a dor daquele que sente dor, aleluia, para socorrer os necessitados. Os anjos do Senhor estão atentos de um lado para outro, fazendo a missão do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós estamos aqui neste dia, trazendo a você o programa Cântico de Sião, que chega ao seu lar com as boas novas internacionais e alegria, ao seu lar com a mensagem de paz, a mensagem de fé, a mensagem de amor. Por que não dizer a mensagem de amor? Porque é a mensagem de Deus. É a mensagem que transforma, é a mensagem que liberta, é a mensagem que traz paz, é a mensagem que traz amor, que traz alegria no momento e na hora exata em que você necessita desta paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você se acha com um problema desses, eu digo para você, busque a Jesus, entregue a sua vida para Jesus, como diz Crônicas 7,14, e Ele ouvirá você do céu e sarará a sua terra. A sua terra vai ser sarada pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, pois Ele é digno de honra e de toda glória. Louvado seja Deus. E agora eu gostaria de dizer a você, o nosso telefone vai aparecer na tela da televisão, e mais, o nosso endereço mais tarde também, o nosso P.O. Box vai aparecer, no qual você pode nos escrever uma cartinha, você pode nos dar uma chamada e dizer como está chegando esse programa ao seu lar, se você está contente por esse programa estar chegando ao seu lar. E olhe, meus amados irmãos, eu estou orando que em breve, em nome de Jesus, se Deus nos der condições, nós iremos
nosso desejo do nosso coração é colocar esse programa no canal português. Eu penso que é canal 20, porque agora nós temos no canal e não no canal liberal. Mas nós vamos ter em breve, se Deus quiser, no canal 20, para que todos possam assistir os nossos programas com essa mensagem de paz e de salvação. E agora eu, juntamente com a minha filha Ítila, nós iremos louvar o Senhor com um hino que tem por título Jesus Nunca Falha. Esse hino é em inglês, mas você preste atenção, todo mundo aqui sabe falar inglês, se não sabe, entende, não é verdade? Então esse hino fala, Jesus never fails. Jesus nunca falha. Pode quem quiser falhar na sua vida. Pode seu amigo falhar, pode a sua mãe falhar, pode o seu irmão falhar, pode qualquer pessoa falhar, mas uma coisa eu digo para você, Jesus nunca falha. E agora você vai ouvir esse hino para o seu enlevo espiritual e para a glória de Deus. So many souls have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds. And every one of them will say, with no exception, that they find that Jesus never fails. He brought his people through, and then he came to show his love and died for me and you. And he rose again to prove that every story had been true, that Jesus never fails. Sometimes the souls brings trouble I find so hard to bear. I know I could not make it without Jesus being near. It's so encouraging to know, however deep you in despair, that Jesus never fails. So what could I do to prove to you? Tell me, how could you deny? No one told facts, no mysteries. It's all so cut and dry. On the weakest inch of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails.
Que hino maravilhoso, aleluia. Falando que Jesus nunca falha. Ele fala ainda, Satanás, é melhor você ficar para trás de mim, porque Jesus nunca falha. Jesus nunca falhou e nem nunca vai falhar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha. Louvado seja o seu santo nome. Glória a Jesus. Quando nós podemos, às vezes, até dizer assim, vou confiar no amigo, vou confiar no irmão, vou confiar... Não, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem. Mas aquele que confia no Senhor, no braço estendido do Senhor, ele está abençoado. A Bíblia nos diz que tem pessoas que confiam em cavalos, outros confiam em carros, outros confiam na tecnologia, outros confiam em muitas coisas. Mas tudo isso falha. Mas só tem uma coisa que não falha. Jesus Cristo, Filho de Deus. Vocês já observaram que às vezes nós olhamos, o tempo está tão lindo, daqui a pouco muda tudo. E quando Deus quer mandar um terremoto, manda ali e tudo se abala, sai tudo do seu lugar. Por quê? Porque Jesus, quando ele fala, a terra tem que ouvir. Quando Deus fala, a terra tem que se calar. Mas as pessoas ainda não colocaram nas suas mentes, nas suas cabeças, que Deus é o dono do mundo. Ele é o dono da terra e ele faz como ele quer. Louvado seja o seu santo e maravilhoso nome. Mas nós devemos, meus irmãos, olhar para frente e saber que realmente Jesus nunca falhou e nem vai falhar. Louvado seja Deus. Nessa tarde, ou neste dia, ou nesta noite, não sei que hora que esse programa chega ao seu lar, mas dependentemente da hora que ele chega ao seu lar, eu gostaria nesta tarde de falar um assunto muito lindo com vocês, que eu vou trazer a mensagem da palavra de Deus com essa que vos fala, cantora e missionária Miriam Camargo, trazendo a palavra para vocês, dentro da palavra de Deus, em Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22. E o título dessa mensagem é A Figueira Seca-se. Eu acredito que você já ouviu falar nesta passagem que Jesus falou acerca da figueira, não é? Então a Bíblia diz que uma certa vez, aleluia, Jesus ia passando num lugar e ele olhou para uma árvore, ok? Isso está aqui escrito no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 22, que diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disseres, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então nós vemos aqui uma passagem linda que Jesus falou acerca da figueira. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala que Jesus estava passando num caminho, à beira de um caminho. E ele olha para o lado e ele vê uma figueira. E por certo, Jesus tinha fome e ele olhou para aquela figueira e viu que não havia fruto nenhum naquela figueira. E o que aconteceu? Jesus amaldiçoou aquela árvore por não ter frutos nenhum. E no outro dia, quando eles passaram, a figueira estava totalmente seca. Irmãos, nós vemos aqui, a Bíblia nos fala de uma passagem linda, que essa passagem é linda e maravilhosa. As folhas daquela árvore estavam viçosas. Quem sabe umas folhas grandes, lindas, verdes, viçosas, mas frutos, nada. Então, amados irmãos, nesta mensagem nos traz algo real na nossa mente. Essa mensagem traz algo real na nossa mente, como nos mostra aqui a figueira que Jesus amaldiçoou. Então, João 15,16 nos diz que a Bíblia nos fala que diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça, diz a palavra de Deus. Então, Jesus olhando para aquela figueira não tinha fruto, Jesus amaldiçoou aquela figueira. E hoje isso nos traz o símbolo das nossas vidas hoje também, aleluias. Nós somos aqui como árvores. Então Deus nos plantou aqui neste mundo para que nós demos frutos e que o nosso fruto permaneça, louvado seja o nome santo do Senhor. Será que nós estamos dando fruto? Será que eu e você estamos dando fruto na qual Jesus quer que nós produzamos fruto? Louvado seja Deus.
A Bíblia nos fala ainda em Lucas 13:6, a parábola da figueira estéril, que eu quero explicar para vocês também. Havia um homem que tinha uma figueira em sua vinha e adubava todos os anos. A Bíblia fala que ele ia lá, ele cavava a terra, ele jogava água, ele colocava adubo no pé daquela planta e todos os anos ele ia ali para ver por certo se tinha algum fruto e nada ele encontrava naquela vinha. Então o vinhateiro lhe disse: há 3 anos venho procurar frutos e não encontro. Arranca-o, lança-o fora, porque inutilmente ocupa a terra. E respondendo ele disse: não, Senhor, deixa, eu vou adubar, vou cavar em volta. Se não der frutos, então cortarei. Então, qual é a ordem do Senhor? A ordem do Senhor é para que nós demos fruto e que o nosso fruto permaneça. Se você não der fruto, se eu não der fruto, então nós estamos em contradição com a palavra de Deus. Que são esses frutos? Frutos espirituais. Gálatas 5:22 nos fala dos frutos do Espírito. Talvez nós vamos entrar um pouquinho ali. Nos fala sobre os frutos do Espírito de Deus. Aleluia. Então, quem sabe você é uma árvore dessa? Quem sabe você pode até não entender, dizer: não entendo isso, irmã Miriam. Olha, você é a árvore. E à noite, pelas madrugadas, quando você dorme, o vinhateiro, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vem até a sua casa para observar você. Ele te olha de uma maneira especial, procurando em você se há algum fruto bom em você. Então, você talvez não tenha pensado isso, não é, meu amado? Talvez não. Mas à noite, o Senhor Jesus Cristo vem e vem nos olhar, porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege nas altas caladas da noite. A Bíblia até nos fala no versículo do livro de Salmos que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Então, enquanto você está dormindo, você está sendo abençoado por Deus. Você está miraculosamente sendo abençoada, abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Deus, vendo aquela figueira, nós estamos aqui em 2 parábolas, uma de uma figueira seca, uma figueira que já estava bonita, cheia de folhas, e que não deu frutos, e que o Senhor Jesus Cristo lançou a palavra sobre ela e disse: seca-te, e ela secou-se automaticamente. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, Deus pode fazer o mesmo conosco. Quem sabe Ele vem nas altas caladas da noite procurar algo de especial em você. Você não tem? E Deus simplesmente puxa o seu fôlego de vida. Ele requer o seu fôlego de vida e ali você não morre, como muitos têm morrido. E às vezes a gente não entende o porquê, não é verdade? Mas Deus é mistério e às vezes nós não entendemos os mistérios de Deus. E essa outra palavra aqui do vinhateiro, que o lavrador vinha, arrumava a terra, fazia tudo ali. E ali o vinhateiro veio e falou assim: olha, tanto tempo que você está cuidando dessa árvore e ela não dá fruto. Quem sabe, tanto tempo que Deus está te dando a você na sua vida. Quanto tempo Deus tem te dado na sua vida e você não tem se importado. Quem sabe Deus já deu a sentença, já mandou o anjo dar sentença para a sua vida. Mas quem sabe, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o nosso intercessor, Ele tem chegado diante do Pai e diz: não, Pai, dá mais um tempo para essa pessoa. Dá mais um tempo, quem sabe, mais na frente, essa pessoa vai dar frutos e vai dar frutos bons. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem um hino que diz: oliveira verdadeira, que diz que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós éramos jambuzeiros bravos, nós éramos uma árvore bravas, mas hoje nós somos, aleluia, uma oliveira verdadeira. Por quê? Porque nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu sou enxertada nessa oliveira que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você necessita ser enxertado. Você necessita chegar perto de Jesus para que a sua vida possa ser transformada. E então aqui Deus, o vinhateiro, falava que é Deus com o lavrador: olha, há quanto tempo tu estás adubando essa árvore? Quem sabe a gente está ajeitando, está fazendo isso, está fazendo aquilo e nada dá certo. Então chega a hora que Deus não manda puxar a corda para ver como é que a pessoa vai reagir. E quando a corda está sendo puxada, é difícil, dói. E como dói? Louvado seja Deus. Mas espero que eu e você não sejamos como esta árvore aqui, que está recebendo tudo de Deus e não está valorizando nada.
Louvado seja Deus. Amados, essa figueira, como já disse, é comparado com a nossa vida. Jesus tem olhado para você. Jesus tem olhado para mim. E será que ele tem encontrado algum fruto na minha vida e na sua vida? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos. Então, quais são as qualidades de fruto que nós temos produzidos? Como disse para você, Gálatas 5:21 em diante nos fala nas qualidades de fruto que a Bíblia nos fala acerca delas. Que os frutos da carne são, eu quero ler para vocês, invejas, impurezas, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, e não, dissensões, iras, pelejas, heresias, invejas, homicídios, glotonaria, mexeriqueiro, etc. A palavra de Deus nos diz em São João, capítulo 3, versículo 5, aleluia, que muitas pessoas gostam de intrigas. Olha, meus amados irmãos, a prostituição que está hoje no mundo não é fácil. Não é fácil. E a Bíblia já falava lá no passado sobre isso. A lascívia, a idolatria, oh my God, a idolatria está assolando a humanidade. Mas as pessoas não veem que a idolatria está lhe assolando. Às vezes ele pensa que eu faço isso, eu faço aquilo porque eu sou idólatra, eu sou religioso. Não, Deus não quer que você seja religioso. Não quer que você seja idólatra. A palavra de Deus diz que os idólatras não entram no céu. Na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito isso. Que os idólatras não entrarão nos céus. Então não é só na minha Bíblia, na Bíblia dos crentes, não. É na sua Bíblia também. Está escrito isso, que os idólatras não entram no céu. Você não quer entrar no céu? É claro que você quer entrar nos céus. Então, para isso, você precisa de deixar a idolatria e buscar a Jesus Cristo, meu amado, o Filho de Deus. Você pergunta para mim, talvez, como que eu posso deixar a idolatria? Abandonando as coisas que não agradam a Deus. Pessoas que pensam que idolatria é só adorar ídolos. Não. Às vezes nós idolatramos uma pessoa dentro da nossa casa. Às vezes nós idolatramos um marido. Às vezes nós idolatramos um filho. Às vezes nós idolatramos um carro bom que você tenha. Tudo isso é idolatria e não agrada a Deus. Tem também a feitiçaria. Essas coisas que estou lhe falando são tudo impurezas da carne. Feitiçaria. Tem pessoas que eles estão mergulhados na feitiçaria e não vê que eles estão mergulhados na feitiçaria. Mas feitiçaria não é só pegar as coisas do diabo e fazer bruxaria, como é witchcraft. Não é só isso. Feitiçaria também, a Bíblia refere-se em rebeldia. Quando você se rebela contra Deus, você também está praticando o pecado de feitiçaria. Então não se rebele nunca contra Deus, porque você está praticando o pecado de feitiçaria. Também existe a witchcraft, as macumbarias, as bruxarias que as pessoas fazem contra outras pessoas, que inclusive Deus odeia a bruxaria. Agora, inimizades, ok? Inimizades. Quantas pessoas causam inimizades? Em vez deles serem pacificadores, não. Eles fazem inimigos de Deus, inimigos dos homens, inimigos de todos. E Deus não se agrada desse tipo de coisas, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, que nós devemos ser pacificadores. O que é pacificador? Aonde houver o ódio, que você leve a paz. Onde houver o desamor, que você leve o amor. Onde houver guerra, que você leve a paz. Onde houver discórdia, que você leve, e não, a pacificação do Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Porfias, dissensões, iras, pelejas. Olha, quantas pessoas, eu não queria tocar neste assunto, mas é um assunto interessante, que são tão irados. Eles têm tanta ira dentro de si, que se alguém faz algo contra eles, eles não perdoam. E a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que se nós não perdoamos, nós também não podemos ser perdoados. Se você quer ser perdoado por Deus, então você tem que perdoar. E eu estou sentindo nessa tarde que eu estou falando para alguém que não perdoa. E eu digo para você, desça,
Perdoe o seu inimigo enquanto ele está no seu caminho, diz a palavra de Deus. Enquanto há tempo, perdoe. Às vezes não é fácil perdoar. É difícil perdoar. Não é fácil. Mas quando você faz um perdão, você cancela todas as coisas más que estavam para vir contra a sua vida. E você está trazendo algo de maravilhoso para a sua vida e para a vida do seu irmão que você perdoou. Louvado seja Deus. Pelejas. Tem pessoas que só vivem em peleja. É pelejando, é brigando, é discutindo, é arrumando problemas. Olha, isso não leva você a lugar nenhum. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ficar em guerras contra os nossos irmãos, mas nós devemos ser pacificadores mais uma vez. Heresias, coisas que não agradam a Deus, falam coisas que não agradam a Deus. Homicídios, mas você pode dizer, eu nunca matei ninguém. Olha, a Bíblia diz que quando nós não amamos o nosso irmão, nós somos homicidas e estamos em trevas. Portanto, se você tem ódio contra alguém, corra depressa hoje, vá, se conserte com ele. Enquanto ele está no seu caminho, quem sabe amanhã ele morre e você não vai ter a chance de se consertar com seu irmão. Vá depressa, procure o seu irmão, conserte-se com ele. É a melhor coisa que você pode fazer. Infelizmente, os dias que nós estamos vivendo hoje, até mesmo pessoas que falam da palavra de Deus, eles falam, às vezes até você pode olhar, mas aquilo não é um crente, não é isso, não é aquilo. Mas às vezes você julga a pessoa pela aparência. Você tem que ver o inside, dentro da pessoa. Porque às vezes a pessoa por fora é uma coisa e por dentro ele é outra. E ele age diferente. Mas se tem esse tipo de pessoa que está agindo assim, por favor, meu irmão, em nome de Jesus, procura depressa as coisas de Deus. Procura depressa a se consertar com teu irmão. Se você já matou alguém no mundo espiritual, procura ir até ele, se conserta com ele, busca, se consertar com ele, porque Deus vai requerer de você se assim você não fizer. Glotonaria. Glotonaria, todo mundo sabe o que é glotonaria. Pessoa que come demais. Come e nunca se farta. Mas essa glotonaria aqui que nós estamos falando é uma glotonaria espiritual. Às vezes você ingere tantas coisas que não são as coisas boas. E você precisa de pôr isso tudo para fora. Você precisa de vomitar, jogar fora essas porqueiras que você tem engolido e ingerir coisas boas do Espírito de Deus. Que você possa ser como, vou dizer até uma coisa engraçada aqui, você vai achar engraçado, como uma vaca, como uma ovelha. O que é? Comparação, é só um exemplo. O que faz a vaca? O que faz a ovelha? Sabe o que elas fazem? Elas comem durante o dia e quando é à noite, elas trazem aquela comida do seu estômago para a sua boca e elas começam a remoer e engolir devagarinho. Para quê? Para que faça uma boa digestão. Quem sabe você tem engolido tantas coisas que não agrada a Deus. Você tem ingerido tantas mensagens diabólicas. E agora você precisa de jogá-las para fora e ingerir a palavra de Deus na sua vida e começar a ingerir ela devagar, para que o Espírito de Deus vá trabalhando através da sua palavra na sua vida e você possa ser transformado. Louvado seja Deus. Mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro? A palavra de Deus nos diz lá em Levítico. Engraçado, que eu guardei esse papel há quanto tempo? Diz não ao mexeriqueiro. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Diga não ao mexeriqueiro. Muitas vezes você está num lugar e chega uma pessoa, ele só sabe gerar mexericos, gerar contenda. Você fala uma coisa para ele desse tamanho, quando você vai ver está desse tamanho, e já vai passando para outro com maior tamanho, para outro com maior tamanho, quando você vê, o negócio está feio, está fervendo, quente. Mas diga não ao mexeriqueiro. Se alguém vem falar mal de alguém, de algum irmão para você, fala, eu não aceito em nome de Jesus, porque eu sou lavado no sangue de Jesus. E aquela pessoa também é lavada no sangue de Jesus. E eu amo meu irmão e eu não aceito. Sabe por quê? Porque você não quer compartilhar das coisas erradas para você não ser cúmplice diante de Deus. Porque quando você compartilha, você automaticamente está sendo cúmplice diante de Deus. E quantas pessoas estão sendo cúmplices desse problema do mexerico, da fofoca, da contenda, do disse-me disse, que isso não agrada a Deus, é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Satanás é que anda em rodear a terra e procurando fazer mexericos contra a vida dos servos de Deus. Mas Deus não quer que nós façamos assim, meus irmãos. Deus quer que nós sejamos pessoas de bens, pessoas pacificadoras. Levítico 19, 16, como já disse, a Bíblia nos diz que o que cometem tais coisas não herdarão
o reino dos céus. Louvado seja Deus. Se alguém pode dizer, oh my God, é duro esse discurso, quem poderá ouvir? Realmente, é duro esse discurso, quem poderá ouvir? Aquele que conhece a verdade, ele pode ouvir. Porque ele sabe que a verdade é dizer não ao mexeriqueiro. Louvado seja Deus. Gálatas 5:22 nos diz também acerca dos frutos do Espírito, que são, primeiro, eu quero explicar para vocês, nós agora falamos tudo sobre os frutos da carne. E agora nós vamos falar tudo sobre os frutos do amor, ok? Os frutos de Deus, os frutos do Espírito de Deus. Primeiro, que é o amor. O que é o amor? O amor cobre multidão de pecado. O amor é você amar o seu próximo como a si mesmo. O que você quer para você, você quer para o seu próximo. Mas é muito difícil, meus irmãos, os dias que nós estamos vivendo, porque as pessoas não querem. Será que você quer o que você quer para você quer para o seu irmão que está do seu lado? É muito difícil, é muito difícil. Mas se nós pedirmos a Deus, esse amor de Deus que Ele derramou lá na cruz do Calvário, nós iremos ser praticantes do amor. E assim nós iremos fazer a vontade de Deus. Então, o amor cobre multidão de pecados. Provérbios 10:12, se você quiser ler na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Segundo, o segundo fruto do Espírito é o gozo. Ó, como está você, meu irmão? Ó, estou feliz, graças a Deus, estou na bênção de Deus, aleluia. Estou na bênção do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, louvado seja Deus. Neemias 8:10. Mas tem gente azedo que nem um limão. Meu Deus, misericórdia. Quando você fala com ele, como você está hoje? Ah, eu não sei nem por que eu estou vivendo. Esse mundo que eu estou nele é muito tremendo. Eu não sei nem por que eu estou vivo. É mal agradecido. Não agradece nem o ar que Deus dá para ele respirar todo dia. Não agradece. Mas não seja assim, meu irmão. Seja agradecido. E as pessoas que andam assim, para eles tudo está mal. Nada está bem. Pode ter o dinheiro do mundo inteiro, mas ainda não está bem. Ainda está infeliz. Ainda está infeliz. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10. E eu louvo a Deus por isso, porque a alegria do Senhor é a minha força. Mas tem pessoas, meus amados irmãos, não estou querendo julgar ninguém, pode ser, e você pode dizer o mesmo comigo, talvez, mas tem pessoas que são tão azedas que nem um limão, que para chupar tem que colocar um pouco de sal para matar o azedo do limão. Mas não seja assim. Seja como uma maçã que você come, é tão gostosa, é maravilhosa, é doce a sua boca, ao seu paladar. Que bênção! Seja uma fruta gostosa, seja uma pessoa de gozo, seja uma pessoa de paz, aleluia. Agora, o terceiro fruto do Espírito é a paz. Louvado seja Deus. Como a paz é boa. Salmo 119, verso 165 nos diz: grande paz tem os que te amam e que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Se você anda em paz, a Bíblia diz, sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas se você andar em paz com o Senhor Jesus Cristo, se você andar na paz do Senhor, para você não vai haver tropeço. Sabe por quê? Porque você está em paz com todo. A Bíblia diz, se for possível, mantenha paz, se for possível, consigo mesmo, com seus irmãos e com os seus inimigos. Já pensou isso? Seria tão bom se o mundo vivesse em paz. Não seria um mundo de guerra, não seria um mundo de aflição, não seria um mundo de dor, não é verdade? Mas, infelizmente, os homens desse mundo criaram a guerra, criaram a discórdia, criaram lutas, criaram problemas, criaram dissensões, criaram heresias, criaram coisas que não agradam a Deus, criaram as pelejas, criaram a ira, criaram a contenda, criaram a inimizade, criaram o homicídio. Os homens criaram tudo isso. Não foi Deus que criou, mas o homem criou. Mas Deus disse na sua palavra que haja paz dentro dos teus muros, aleluia. Que haja paz dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro de nós, possa haver a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E se houver, como diz a palavra de Deus aqui, aleluia, no Salmo 119, verso 165, para você não vai haver tropeço. Tudo que você for fazer, você vai estar em paz consigo mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O quarto fruto do Espírito é a bondade. Salmo 23, 6 nos diz: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Se você usar a bondade, a misericórdia do Senhor na sua vida, ela vai te seguir, louvado seja Deus. Zacarias 7,9 nos diz assim, mostrai bondade, cada um a seu irmão. Então, é ordem divina que nós devemos mostrar bondade a cada um dos nossos irmãos, a cada um e não daqueles que nos rodeiam, louvado seja o nome santo do Senhor. O quinto fruto do Espírito é a benignidade, que é quase a mesma coisa da bondade. Seja benigno, seja passivo com seu irmão. Salmo 18, verso 25. Seja benigno, seja passivo, seja bom, seja uma pessoa boa, não seja uma pessoa má. Uma pessoa má é tão feio. Às vezes a gente fala com ele, ele é ignorante. Ele lhe fala com ignorância, com estupidez. Não seja uma pessoa assim, mas seja uma pessoa abençoada por Deus. Seja uma pessoa feliz em Jesus Cristo. Seja uma pessoa que tenha paz na sua vida. Seja uma pessoa que tenha amor na sua vida. Louvado seja Deus. E agora passamos ainda para o sexto fruto do Espírito, que é fé. Fé. Viva pela fé. Muitos homens de Deus andaram pela fé. Enoque andou tanto por fé que a Bíblia nos diz que ele foi dar uma voltinha e ele foi transladado ao céu. O que é transladado ao céu? Jesus tomou ele para si e ele não chegou a morrer. Ele não viu a morte, mas Deus levou Enoque para o seio de Abraão. Aleluia! Que maravilha! Que mistério de Deus! Esse homem de Deus ser levado vivo aos céus, aleluia! Por quê? Porque ele andava por fé. Ele tinha uma amizade tão grande com Deus. Ele tinha paz no seu coração, ele tinha gozo, ele tinha bondade. Ele andava tanto com Deus que ele foi dar uma volta pequena e Deus levou ele para a glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. O sétimo fruto do Espírito é a mansidão. Mateus 5,5 nos diz que os mansos herdarão a terra. Mas você vai dizer, eu não quero ficar aqui nessa terra. Não, um dia nós iremos ficar aqui nessa terra, mas numa terra transformada. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, vier e transformar essa terra, então nós iremos ver nessa terra. Então os mansos herdarão a terra. A terra foi preparada para os homens. Deus preparou a terra para que o homem tenha gozo, paz e alegria nessa terra. Mas infelizmente nós estamos vivendo dias de guerra, dias de tribulação, dias de angústia, dias de tristeza. Dias em que às vezes nós olhamos as notícias, nós quase desesperamos de tão horríveis que são. Mas Deus diz para nós que nós temos que ser mansos para que nós possamos herdar a terra. Louvado seja Deus. Aqui o oitavo fruto do Espírito é a temperança. O crente tem que ser temperado. O crente temperado, ele é uma bênção de Deus. O que é um crente temperado? Você pode ser, mas crente, você pode perguntar, que crente? Que palavra é essa crente? Uma pessoa que crê em Deus, que acredita no Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas tão destemperadas que a gente não pode falar nada com eles, que eles são pior do que uma bomba atômica. Bum! Explode e atinge todo mundo. Com as palavras, com coisas feias que falam. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser temperados e saber como responder. Saber quando tiver que se calar. Saber quando tiver que falar. Colossenses 4,6 nos fala sobre isso. Tito 2,2 nos diz, os homens sejam temperantes. Então, que nós possamos ser temperados pelo Espírito de Deus. Que nós possamos ser, e não, passivos. Saber responder na hora certa. Saber falar na hora certa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tito 2:3 nos diz que as mulheres também têm que ser temperadas. Tem esposas que elas são tão destemperadas que elas estragam tudo. Elas não sabem como ser temperada. O que é ter temperança? Temperança é você ser passivo, saber responder, não ser alterado, não se alterar com seu irmão, não ficar nervoso, não se ensoberbecer. Tudo isso faz parte da temperança. E a Bíblia nos diz que contra estas coisas não há lei. E a lei aqui é cumprida para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, devemos ter os frutos do Espírito. A Bíblia nos diz que há tantos crentes vazios. Por quê? Porque eles não têm o fruto do Espírito. Aleluia. E há muitas pessoas que às vezes, como mesmo na igreja católica, fazem tantos barulhos que você olha e diz assim, poxa vida,
Esse ali está cheio do Espírito Santo de Deus, mas é só barulho. E essas pessoas assim, sabe como é que são consideradas? Eles são consideradas como nuvens sem chuva. Troveja, tem dia que você olha lá para fora, você vai lá fora, você olha e troveja, 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 troveja. E você, ah, meu Deus, vai cair uma grande tempestade. Mas aí depois passa, não cai um pingo de água. Tem pessoas que são desta maneira, são como chuvas que não caem. São como nuvens carregadas de chuvas, mas que ela nunca cai, ela nunca abençoa. Por quê? Porque só faz barulho e não abençoa. Mas nós não devemos ser assim, como essas nuvens carregadas e que a chuva nunca cai. Judas 1, 11, 12 e 13 nos fala sobre isso, sobre essa mensagem das nuvens carregadas de chuva e de temporadas e que elas não caem. Provérbios 25, 4, 14 nos diz, amados, não queremos ser assim. E Deus vem nos dizer, a mim e a você, para que Deus não venha dizer a mim e a você, seca-te. Não, nós não queremos ser assim. Nós queremos ser, sabe como que é? Como a chuva seródia, a chuva que cai e que abençoa. À noite, aquele sereno lindo que cai sobre as árvores e dá vida às árvores, louvado seja Deus, que traz vida, que traz flores ao amanhecer, que dá vida ao campo, que dá vida às árvores, que dá vida aos pássaros, que dá vida aos animais. Oh, aleluia! Que mistério de Deus, aleluia! Sejamos assim, meus amados, como esses frutos do Espírito. Vamos procurar ter primeiro o amor, segundo, o gozo, terceiro, a paz, quarto, a bondade, quinto, a benignidade, sexto, a fé, sétimo, nós vamos ter a mansidão, ser mansos, aleluia. Sétimo, oitavo, nós devemos ser temperados com o Espírito Santo de Deus. Se você não tem temperança, procure ter temperança diante de Deus. Porque uma pessoa que sabe ser temperado, ele acalma as tempestades, ele acalma as guerras. Ele vem, tem um ali brigando, mas ele vem e ele pacifica, porque ele tem temperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós devemos ser assim, meus amados, como essa chuva seródia que cai e dá a bênção de noite. Dá a bênção às árvores, dá a bênção às plantas, dá a bênção às flores, dá-nos a bênção também, louvado seja Deus, porque através das plantas crescerem é que nós temos o alimento, louvado seja Deus. A nossa alimentação vem da terra. Como Deus é perfeito, como que tanto mistério de Deus, não é, meus amados irmãos? Porque nós fomos feitos da terra e nós nos alimentamos da terra também. Os frutos que vêm da terra. Deus preparou a terra para nós plantarmos e nascer os frutos, aleluia, que maravilha. Nós comemos uma manga tão gostosa, que mistério de Deus, né, irmãos? Uma árvore nasce e sai um fruto nela e aquele fruto serve de alimentação para a nossa vida. Da onde? Ela veio da terra. Uma maçaneira cresce, ela traz uma maçã linda para que nós possamos comer, aleluia. E assim por diante, vai-se indo, é arroz, é feijão, tudo vem da terra, tudo é mistério de Deus. E às vezes nós queremos entender os mistérios de Deus, nós não podemos entender porque a nossa mente é muito pequenina para entender os mistérios de Deus. Então Jesus plantou você aqui nesse mundo, Ele me plantou também. Nós somos as árvores de Deus e nós devemos dar frutos bons. Como tem um hino que diz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, aleluia. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertados assim? Você pode dar frutos enxertados, louvado seja Deus, aleluia. Frutos enxertados pelo Espírito de Deus, que vai dar frutos bons, aleluia, e que vão crescer e trazer mais frutos para a casa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eu quero dizer para você que nós estamos chegando ao término do nosso programa, temos ainda 9 minutos, e esse é o programa Cântico de Sião, que chega ao seu lar, trazendo essa mensagem de amor e de salvação. A mensagem que liberta e que transforma ao seu coração, aleluia. E por isso nós estamos alegres por trazer essa mensagem de amor e de salvação. Nós ainda iremos louvar o Senhor com mais um hino, para a honra e glória do seu nome e para o seu enlevo espiritual também. Porque você também precisa de ouvir cânticos espirituais. O louvor liberta. Louvado seja Deus. Fica conosco, não saia. Deus está presente neste lugar. Louvado seja Deus.
ser tão glorioso. Chora aos pés de Jesus. Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Vai levar a sua igreja comprada com seu sangue. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Para levar a sua igreja comprada com seu sangue. Cristo vai voltar. A chegada lá no céu, vamos sermos recebidos por arcanjo e querubim. E os céus vão se mover com a chegada da igreja. Que muito sofreu aqui. Neste lindo alvorecer, nós vamos cantar hosanas Aquele que reviveu. E a igreja redimida Cantará alegremente nas bodas do grande rei. Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Para levar a sua igreja comprada com seu sangue. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Para levar a sua igreja comprada com seu sangue. Cristo vai voltar. Lá no céu os anjos cantam e adoram ao Criador, pois só Ele é o Rei dos Reis. Eu também quero cantar aleluia e sem cessar Pela vida que me deu. honra, glória e juízo são as bases de seu trono, pois foi morto e reviveu. Ele venceu a besta fera E nos deu sua vitória. Ele é o leão de Judá. Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Para levar a sua igreja comprada com seu sangue. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Para levar a sua igreja comprada com seu sangue. Cristo vai voltar. Para levar a sua igreja comprada com seu sangue. Cristo vai voltar. Aleluia, Jesus vai voltar. Ele nos prometeu que um dia ele vai voltar. E eu quero deixar aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 3, aí no versículo, estamos acabando o nosso programa, que diz assim: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, como a alva. Assim a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Como diz esse versículo, assim como a alva, como o dia que amanhece, assim é certeza que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para levar a sua igreja. E assim que Deus abençoe você e que você prossiga e continue prosseguindo em conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. É o que eu desejo para você e que Deus abençoe você grandemente e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.